Vamos já então para o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Isaías. Vamos lá, para Isaías capítulo 61. Eu vou colocar os slides aqui já mais para frente. Isso aqui. Vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá só, que aí talvez todos podem ver melhor. Vamos lá. Vamos para Isaías capítulo 61, verso de número 1. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Deus abençoe sua palavra, vamos orar. Queremos dar graças, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos essa noite, a fim de que a sua palavra fale aos nossos corações. Agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão conosco essa noite. Obrigado pelos nossos visitantes. Também oramos por aqueles que não podem vir, seja por doença, trabalho, outra situação que tu sabes. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos, então, fazendo uma pequena série que se encerra hoje sobre o efeito dominó. E algumas vezes vai ficar piscando aí, isso vocês não se importem muito, mas o efeito dominó, o que é esse efeito dominó? Aquilo que eu expliquei e quero explicar novamente, em respeito àqueles que estão pela primeira vez conosco, mas quando ou como as nossas escolhas afetam a nós e ao mundo ao nosso redor. Na semana passada, no culto da manhã, eu falei sobre como as nossas escolhas, como os nossos pecados, como a falta de perdão, como a autopunição, ela afeta a nossa comunhão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. No domingo à noite eu falei como as nossas escolhas afetam as nossas famílias, porque as escolhas que nós temos não têm como afetar positiva ou negativamente as pessoas que estão à nossa volta. Hoje pela manhã nós falamos como as nossas escolhas afetam a nós e a sociedade, porque um cristão que não faz ou não permite que a sua luz possa brilhar para outras pessoas, impede o agir de Deus para que também outros possam conhecer Cristo e também para que os próprios irmãos em Cristo possam crescer espiritualmente. Então hoje à noite, para nós encerrarmos esta série, nós vamos falar sobre restaurando o que foi quebrado. Como a graça de Deus pode curar e transformar. Porque é importante nós entendermos que para todas as situações que nós vivemos, existe uma maneira de nós podermos retornar à felicidade. Seja com a nossa família, seja com a nossa igreja, ou seja, nossa comunhão com Deus. Nós não podemos ficar parados como se nada pudesse ser resolvido. Talvez as nossas escolhas nos trarão consequências. Isso, infelizmente, não há como fugir. Mas ainda assim é importante nós olharmos para as nossas vidas e entendermos que em Deus há perdão e o meio de nós sermos restaurados. Então nós temos refletido como as nossas escolhas podem nos levar à autodestruição, a ferir as pessoas que nós amamos e principalmente romper os laços na nossa igreja e na sociedade onde nós estamos. Vamos então tratar sobre a restauração e é um convite para todos nós experimentarmos essa cura em Deus e a transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada um de nós. Então, primeiramente, é importante nós reconhecermos aquilo que foi quebrado ou reconhecendo as rupturas. Vamos lá para 2 Samuel capítulo 13, porque aqui nós temos uma história muito triste, mas enquanto você está abrindo lá,
é importante nós entendermos que o pecado causa essas rupturas nas nossas vidas. E muitas vezes, não por causa das nossas ações, mas por conta da ação dos outros. Segundo Samuel capítulo 13, nós temos a história de dois filhos de Davi, que infelizmente protagonizaram uma situação que influenciou toda a vida da família de Davi. Versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de, adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Verso 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou a dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou 2 bolos diante dele, porém ele recusou-se a comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Verso 15. Depois Aminon sentiu-se por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse ela: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia a ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por este ter forçado a Tamar, a sua irmã. Então, meus irmãos, notem
como uma situação trágica como essa trouxe malefícios na vida não só do rei, mas principalmente dos seus filhos. No caso, ali eram filhos de mães diferentes. Então, um viu a sua irmã, que era filha de outra mãe, e ele teve no seu coração desejos em relação a essa moça. E após ele ter conseguido resolver esses desejos físicos, ele a expulsou de casa. A própria Bíblia diz que posteriormente a ter se deitado com ela, ele mais teve aversão a ela do que propriamente o amor que ele julgava ter. E nós estamos falando de irmãos. Depois o que aconteceu? O irmão dela, de fato, de sangue, encontrou e guardou ela em casa. Nós não vamos ler, mas os versos 23 a 36 vão mostrar que Absalão matou o seu irmão. Então notem como muitas vezes as escolhas que nós fazemos, os malefícios que trazem às pessoas que estão à nossa volta. Então, dentro dessa perspectiva, meus queridos irmãos, eu quero deixar claro para vocês que foi um mal que Aminon fez, terrível. Só que a falta de perdão fez com que o seu irmão, meio-irmão, se transformasse em um assassino. A Bíblia vai dizer para nós que a vingança pertence a quem? A vingança pertence ao Senhor. Então, todas as maldades ou as situações que nós passamos, como cristãos, é importante nós entendermos que Deus é o vingador. E fazer justiça com as próprias mãos, por vezes, vai mais nos trazer problemas do que propriamente resolver as nossas situações. Então, o Tim Keller, ele vai dizer que o perdão é o coração do Evangelho. Por quê? Porque o perdão também é o coração de Deus, né? Nós estamos falando sobre relacionamentos quebrados. Como isso pode afetar negativamente a nossa vida e como isso pode trazer malefícios a todos nós. Dentro dessa questão, é importante nós reconhecermos todas as rupturas ou todos os relacionamentos que nós temos aonde nós temos dificuldade em perdoar. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E aqui nós não estamos falando de irmão de sangue, nós estamos falando do próximo. Qualquer pessoa que semeia o ódio contra alguém, diante de Deus, ele não precisa ter matado fisicamente alguém, mas é como se ele fosse um assassino. Porque o que Jesus ensina é que as atitudes, elas são pecaminosas quando elas surgem em nossos corações. Então, quando nós olhamos nas nossas vidas e não entendemos o mal que verdadeiramente nos ocorre pela falta de perdão, isso, infelizmente, acaba influenciando também na nossa comunhão com outras pessoas. Em segundo lugar, nós temos os sonhos despedaçados. Vai para Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Porque quando Neemias ele quis sair do local onde ele residia e ir a Jerusalém, ele não esperava encontrar um lugar em ruínas. Note, capítulo 2. Palavra de Deus aqui no verso de número 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo.
Então, aqui no restante do capítulo 2, ele vai tentar dar uma visão para nós que estamos lendo posteriormente a sua carta, como estava desolado a cidade que ele tanto amava, a cidade dos seus antepassados. Então, meus queridos, quando ele colocou no seu coração o desejo de ver a cidade restaurada, se você conhece o livro de Neemias, vai saber todas as dificuldades que ele teve. Ele teve as dificuldades de talvez olhar aquele trabalho grande, os poucos trabalhadores que ele tinha. Ele teve a dificuldade de ver pessoas que estavam trabalhando contra e colocando muitas vezes, perdão pelo termo, mas caramiola na cabeça dos seus trabalhadores e medo para que eles deixassem de trabalhar. E dentro dessa questão, quando você vê o agir de Deus através de Neemias e das coisas que ele fez, ele chega lá no capítulo 6 e vai dizer que a boa mão do Senhor, era com eles, e eles conseguiram restaurar o muro de Jerusalém. Mas quem foi que capacitou Neemias e os trabalhadores a restaurarem Jerusalém? Foi Deus. Eles não fizeram pelo seu braço físico. Eles não fizeram na força que movia o coração deles pelo amor da cidade. Eles entendiam que Deus estava à frente de todas as coisas. Foi Deus quem capacitou a reconstruir aquilo que estava destruído. Oswald Chambers, ele disse o seguinte: Deus não está procurando homens e mulheres extraordinárias, mas pessoas comuns dispostas a confiar em um Deus extraordinário. Então, quando nós entendemos a nossa pequenez e quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, além de nos colocar em nosso lugar, nós podemos então ver o agir de Deus sobre todas as coisas que muitas vezes nós não achamos que irão acontecer. Imagina o seguinte: existem pessoas que acham que o seu relacionamento com alguma pessoa, seja com irmão, irmã ou algum parente, relacionamentos quebrados. Às vezes a pessoa fica naquela nostalgia: puxa vida, como eu gostaria que as coisas fossem tão boas como era no passado. Eu já tive com maridos e esposas que tinham problemas e perguntei o seguinte: o relacionamento de vocês pode ser restaurado? Ambos disseram: pode. Mas por que muitas vezes que os relacionamentos não são restaurados? Por quê? Dureza de coração. Nós que somos casados, nós precisamos entender que o perdão é a base de todo relacionamento sadio. Sabe por quê? Porque nós somos duas pessoas pecadoras que estamos convivendo juntos, com personalidades diferentes, e por vezes você tem filhos com personalidades diferentes, ou talvez a mistura de pessoas, e aí são mais pecadores dentro de uma casa. Então, sim, nós vamos, por vezes, enfraquecer os nossos laços por causa do nosso orgulho, por causa dos nossos pecados. Mas se nós gostaríamos que nossa vida fosse uma vida de alegria, ou se nós pudéssemos andar nos tempos áureos da nossa felicidade com o marido, esposa, com a família no geral, nós precisamos entender quem é que pode unir aquilo que nós, por conta do nosso orgulho, por causa do orgulho de alguém, infelizmente, quebrou. Importante, meus queridos, nós entendermos sobre a graça de Deus. Vai para Lamentações, capítulo de número 3, versos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Está muito frio para a senhora, hein? Tá ótimo, né? Tá gostoso, né? Eu liguei um pouquinho mais forte aqui para ficar um pouquinho bom para vocês aí, tá? Vamos lá. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quem não ser consumidos? Quem? Nós. Não só Jeremias que escreveu, não só para aquelas pessoas de Jerusalém que naquela época estavam com a cidade devastada, mas todos nós,
Os adultos, os mais experientes, os menores, todos nós somos testemunhas da graça de Deus sobre nós. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, meus queridos, Deus não é aquela pessoa que por vezes fica amargurada. Quando nós cometemos um mal contra alguém, às vezes a pessoa guarda aquela amargura no coração. Deus não é assim. As promessas de Deus são claras que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Somos nós que por vezes guardamos a ira e a amargura em nossos corações. Então a esperança da graça, ou na graça, está que verdadeiramente é o Senhor quem pode restaurar as nossas vidas e os nossos relacionamentos, se nós permitirmos que Ele possa agir em nossas vidas. Em segundo lugar, e nós acabamos de ver sobre o reconhecendo as rupturas, porque nós precisamos reconhecer aonde estão as falhas nas nossas vidas. Reconhecer a falha dos outros é fácil. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. É importante que nós possamos passar por esse processo de restauração. E a restauração, ela não acontece da noite para o dia. Não acontece. É um processo que exige tempo, paciência e a ação transformadora da graça de Deus. Por exemplo, você conhece alguém mentiroso? Eu espero que você não seja essa pessoa. Mas uma pessoa mentirosa, você não pode acreditar naquilo que ela fala. Qualquer coisa que ela vai dizer, você fica com a pulga atrás da orelha para saber se realmente é uma pessoa que vai falar a verdade. Eu fui uma pessoa muito mentirosa quando eu era adolescente, eu não conhecia Jesus, então eu tinha problemas seríssimos com os meus pais. Mas com o passar do tempo, e isso levou alguns anos, eles viram que eu já não era mais aquela pessoa depois que eu conheci Jesus. Então hoje, qualquer coisa que eu digo para eles, eles sabem que é verdade, mas é um processo que levou tempo, não é da noite para o dia. Então, dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos sobre as pessoas à nossa volta, não tem como fugir disso que nós já falamos em todas as pregações dessa série. O perdão como primeiro passo. Se você quer restaurar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua irmã, com o seu irmão, com os seus parentes distantes, nós precisamos perdoar. Ah, não, foi só um exemplo. Foi a dona Laide que falou mal comigo, então ela que tem que pedir perdão para mim. A pessoa que fica esperando que outro possa vir até você, está tão em pecado quanto a pessoa que te ofendeu. Porque pode ser que a querida irmã Laide, que nunca fez nada para mim, pode ser que ela tenha feito alguma coisa sem saber. E eu fiquei ofendido por alguma situação. Então a Bíblia vai dizer que se alguém me ofendeu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com essa pessoa. Então não é só quem te ofendeu, mas se você se sentiu ofendido, é importante. Eu já ensinei, e os irmãos dessa igreja sabem. Usar a Fernanda agora como exemplo. Se eu chego para a Fernanda e falo, ó, Fernanda, você me ofendeu. A Fernanda vai olhar para mim e falar, um homem desse tamanho cresce, rapaz. O pecado está nela, não está em mim. Eu estou buscando fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. O perdão é libertador. Não é algo que vai nos prender. Vamos lá, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Alguém leia para nós, por favor? Jorjão, pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Obrigado.
Se você não conhece muito como eram os judeus no passado, os judeus achavam que você deveria perdoar uma pessoa 3 vezes por dia. Então, você só poderia perdoar 3 vezes. Então, quando Pedro chegou e perguntou para Jesus, então Pedro talvez estava se achando cara. Em vez de 3, fez o dobro mais 1. São 7 vezes. Ó, Jesus, eu sou um cara perdoador. Jesus disse para ele, lê do engano. 70 vezes 7. Eu vi um meme interessante esses dias na internet. A esposa chegou pro marido e falou, por que você deixa a toalha em cima da cama? Aí ele falou assim, porque a toalha não fica presa no teto. E deixou cair no chão. Imagina o seguinte, se nós devemos nos perdoar 70 vezes, não é motivo para nós também, 70 vezes não, 70 vezes 7, também não é motivo para nós ficarmos nos ofendendo, porque Jesus disse que nós devemos perdoar. Nós não podemos ofender gratuitamente, por quê? Porque uma ofensa que eu faço contra alguém, eu estou pecando primeiramente contra Deus. Então, qualquer ofensa que eu fizer, eu estou pecando primeiramente contra Deus. Mas na questão do perdão, nós precisamos perdoar a todas as pessoas que nos feriram e também precisamos pedir perdão às pessoas que nós ferimos. Um relacionamento familiar, ele vai ser pautado nessas questões. Nós precisamos saber nos perdoar para não criar uma raiz de amargura. Mesmo entre irmãos, mesmo entre cônjuges, mesmo em pessoas mais distantes, nós precisamos exercer o perdão. Dentro da igreja, nós precisamos saber perdoar. Eu já tenho dito isso para vocês. Nós precisamos reconhecer a personalidade distinta de cada um e saber nos relacionar com todos. Talvez eu tenha o costume de quando chego com o Jorge, a gente se cumprimenta, né? Faz um barulhão aí, a gente não pode se cumprimentar agora, mas eu não faço isso com todo mundo, porque nem todas as pessoas se cumprimentam igual, mas não quer dizer que eu deixo de gostar dos outros. Importante é nós podermos ter uma comunhão sadia e verdadeira. Mas também, eu vi quando praticamente todos vocês estavam chegando. Agora imagina se eu penso, puxa vida, já chegou o Alex ali. Que peso que nós temos no coração ao ver alguém ficar, que ranço dessa pessoa. Isso não é correto. Isso só vai criar em nós uma raiz de amargura, vai fazer com que a nossa vida diante de Deus, ela seja prejudicada. Aí você vai falar assim, mas pastor, você não conhece, né, o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu irmão. Eu costumo dizer, a minha esposa está ali, que o que eu mais amo na minha sogra é que eu moro a 1000 quilômetros de distância dela. Né? Então a gente funciona bem, porque a gente mora longe da família. Já o Jorge não pode dizer isso, né? Mora 10, 15 metros da sogra. Nem todo mundo tem a sorte que eu tenho. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, é uma bênção quando a gente está junto. Por quê? Porque a gente procura aproveitar o tempo. Eu falo para as minhas filhas, quando vocês estiverem longe, vocês vão dar muito valor ao tempo que vocês tinham e não aproveitaram. Vai sentir saudade de estar junto. Né? Então, essas questões elas são importantes. A Corrie ten Boom, já falei sobre ela, aquela senhora holandesa que protegeu os judeus na época do nazismo. Ela disse que o perdão é uma chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. Então, o perdão é libertador. Vai nos libertar daquilo que faz com que nós tenhamos um peso contra outras pessoas. Então, perdoe aqueles que o feriram e peça perdão àqueles que você feriu. Mas também nós temos sobre a transformação da graça. Não precisa abrir, mas aqui em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, antes Saulo, ele era um perseguidor da igreja, mas posteriormente ele foi chamado... Não, vamos lá, Atos capítulo 9. Posteriormente, ele foi chamado como um pregador do evangelho. Ontem com os jovens nós vimos isso,
mas os jovens que me perdoem, nós não vamos ler todo o texto, mas veja comigo o verso de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, qual que era a função de Saulo? Prender os cristãos. Alguns eram torturados e mortos, não por ele, mas muitas vezes ele participava, como é dito ali, sobre a morte de Estevão, que ele estava presente. Mas posteriormente, olha o verso de número 18. Quando ele ficou cego, posteriormente os seus olhos foram abertos. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Por quê? Porque aqui, quando ele viu Jesus, e os versos de 1 a 9 vai falar que quando ele viu Jesus, ele ficou cego. Mas posteriormente abriu-se os olhos para que ele pudesse servir fielmente ao Senhor. Já não estava mais naquele período que ele não conseguia ver quem era Jesus. E olha que interessante o verso de número 15. Jesus falando com Ananias, falando para ele ir ao encontro de Paulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Paulo passou de perseguidor da igreja para pregador do evangelho. Então esse é o poder transformador da graça de Deus. Isso que eu falei para os jovens ontem. Será que Deus não vai levantar homens e mulheres aqui para servirem ao Senhor, seja no ministério ou na sua igreja local? Antes nós éramos talvez pessoas que não merecíamos sequer o ar que nós respirávamos. Mas se nós estamos aqui, lembra o versículo de Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, todos nós somos testemunhas da graça de Deus. Todos nós. Então, se a graça é derramada sobre nós, por que nós não podemos derramar a graça sobre outras pessoas? E também, meus queridos, falando sobre a restauração completa, alguém leia para nós Joel 2:25, por favor. Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, mediador, devorador e destruidor. O meu grande exército enviei. Quando você lê o livro de Joel, você vai entender sobre muitas coisas que Deus vai fazer no futuro. E no futuro, não naquele tempo ou pouco depois daquele tempo que Deus escreveu aos judeus, mas no futuro, quando verdadeiramente todas as coisas serão restauradas. Romanos capítulo 8 vai dizer que o nosso pecado também influenciou a natureza. E esta natureza ainda geme, aguardando a restauração que verdadeiramente está proposta. Porque através do apóstolo Pedro é dito que existirão novos céus e nova terra. Todas as coisas serão restauradas. Quando Deus criou, lá em Gênesis 1, todas as coisas, Deus criou tudo perfeito. Deus criou o mundo perfeito, os animais perfeitos, o homem perfeito. Mas o que foi diferente? O pecado. O pecado alterou todas as coisas. O pecado alterou homens, mulheres e toda a geração posterior a Adão e Eva. E até hoje influencia as nossas vidas. Qual que é a pior consequência do pecado? Qual? A morte. O salário, o porquê o salário do pecado é a morte. Então, hoje só existe a morte física por causa do pecado. Ok? Então, meus irmãos, haverá um dia onde todas as coisas elas serão restauradas. E, finalmente,
a restauração em ação. Veja comigo Filemon capítulo 1, versos de 8 a 21. Por isso que alguns versículos ali eu passei. Porque quando nós vemos sobre Filemon teve esta carta de Paulo sendo escrita para ele por uma questão muito importante. Note, verso de número 8, acompanhe-me na leitura, por gentileza. Filemon, capítulo 1, o capítulo único, né? Versos de 8 a 21. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre obrigação. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Se você não conhece a história deste livro, Onésimo, ou dependendo da sua versão, Onesíforo, ele era um servo de Filemon, que por alguma razão, e existem algumas vertentes aí que dizem que talvez ele roubou, ele simplesmente fugiu do seu patrão. Neste meio tempo, ele encontrou Paulo, e ele foi ganhado por Cristo, ele foi salvo por Cristo. Então, quando Paulo escreve a Filemon, estava dizendo que este deveria recebê-lo não como alguém que tinha feito algo errado, mas como um irmão em Cristo. Então ele deveria perdoar as coisas que ele tinha sofrido, como se ele estivesse fazendo para Paulo, sendo que Filemon também foi ganhado por Cristo para Paulo. Colossenses 3,13. Abre sua Bíblia lá, por favor. Vamos lá. Colossenses 3,13, quem achou pode ler para nós. Vocês têm alguma dúvida? Se nós tivermos uma queixa contra alguém, o que nós devemos fazer? Assim como nós fomos perdoados por Cristo, nós devemos fazer o quê? Fazer o quê, pessoal? Perdoar. Nós devemos perdoar. Então a Bíblia não diz que você e eu devemos perdoar se a pessoa me pede perdão. Isso não é Bíblia. Eu devo perdoar qualquer ofensa que fizerem contra mim, por quê? Porque as ofensas que eu fiz contra Deus, Jesus me perdoou. Então, na história de Paulo, Filemon e Onésimo, nós vemos como os relacionamentos eles podem ser restaurados pela graça de Deus. Não existe relacionamento que não possa ser restaurado se os dois quiserem fazer a vontade de Deus.
não existe. Não importa o grau de pecado, não importa as situações que foram cometidas, a graça de Deus, ela pode perdoar a todas as pessoas. Mas também é importante nós entendermos o seguinte: nós precisamos restaurar o nosso propósito. Por quê? Em Jonas capítulo 3, nós temos o caso de Jonas. Vamos lá, Jonas capítulo 3. Jonas, ele foi enviado para Nínive, mas ele não gostava muito dos ninivitas, porque Nínive era a capital da Síria e ele sabia que os assírios seriam usados por Deus para posteriormente levarem cativos os judeus de Israel. Aí você fala, por que judeus de Israel? Porque tinha a tribo do sul. Mas, quando nós vemos aqui a história de Jonas no capítulo 3, e eu acho isso maravilhoso, eu não sei porque eu estou indo para trás e para frente, mas Jonas capítulo 3, olha que interessante. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então não era uma cidade pequena, era uma cidade que ele tinha que percorrer a pé. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, olha que mensagem grande, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem que ele pregou por 3 dias. Andando pela cidade e pregando essa mensagem. Verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem mulheres, ou nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão. Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O que aconteceu? O verso 10 vai dizer, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. Meus irmãos, por que isso é importante? Porque no capítulo 1, quando esta mesma mensagem de Deus chegou a Jonas dizendo, vai a Nínive e prega, o que Jonas fez? Ele picou a mula para o outro lado. Nínive era para nordeste de Jerusalém. Ele foi para o leste, para o porto e posteriormente tentando ir para outro lugar. Ele foi no navio, Deus foi até ele, foi jogado no mar, engolido por um grande peixe. E quando é dito, ele reconhece quem é Deus e fala que ao Senhor pertence a salvação, ele reconheceu a sua pequenez. Deus deu uma segunda chance para ele. Ele foi, pregou o evangelho naquela cidade e eles se converteram. Isso é importante para nós e, como diria um professor meu, isso é de graça. Você não precisa saber teologia, ter feito mestrado. Você não precisa fazer doutorado em teologia para você poder pregar o evangelho. O evangelho é simples. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ressuscitou ao 3º dia, sendo ainda nós pecadores. Como lá, 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4 é o resumo do evangelho. Ressuscitou ao 3º dia, mesmo sendo nós pecadores. Então, o evangelho é isso. É a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus.
Então, meus queridos, a vida de Jonas ganhou um novo propósito quando ele foi restaurado. Ele não queria, mas Deus lhe deu a oportunidade de ser usado pelo Senhor. E restaurando a esperança, Jeremias 29:11, pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, permita que a esperança em Deus renove sua mente e o seu coração em meio às dificuldades. Nós precisamos abrir o nosso coração a Deus, meus irmãos. Nós precisamos clamar ao Senhor que possa restaurar aquilo que foi quebrado nas nossas vidas. Existem pessoas que deixaram de servir ao Senhor porque talvez se ofenderam ou se chatearam por causa de alguma coisa que alguma pessoa fez e deixaram de servir ao Senhor. Se chatearam com alguma questão ou, de alguma forma, acabaram não achando que a vida cristã era tudo aquilo que pensavam. Algumas pessoas se veem ao Senhor achando que a vida cristã deve ser um mar de rosas. Então, agora eu creio em Cristo, eu não ando mais, eu flutuo. Quando eu fui para o seminário, eu achava que a minha vida, eu já falei isso para vocês, eu achava que minha vida ia ser diferente. Eu ia viver num lugar onde rapazes e moças, cada um nos seus dormitórios, tá? Nós iríamos falar sobre Deus todos os dias, nós estudaríamos sobre Deus. Então eu achava que seria um lugar ótimo. Imagina você falar sobre Bíblia o dia inteiro. Foi bom. Mas quando você convive com alguém, você conhece o seu lado bom e o seu lado ruim. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. A única pessoa que não fez nada de errado lá era eu. O resto... Não, minha esposa está tossindo lá. Mas sabe, meus irmãos, mesmo na igreja, nós somos um grupo de pessoas pecadoras, salvas e regeneradas por Cristo. Então vai haver algum dia, e eu já disse isso várias vezes, eu como pastor, pode ser que de alguma forma eu lhes ofendo, seja numa atitude, seja numa palavra, mas se nós agirmos biblicamente, essas questões elas são resolvidas. Ó, pastor, eu fiquei ofendido por uma coisa que o senhor falou. Meus irmãos, é agir biblicamente. É simplesmente dizer, olha, me perdoe se eu te ofendi, e você receber o perdão, guardar em seu coração e não lembrar-se mais. O perdão não é esquecer. O perdão é você saber que existiu uma ferida, mas você ter colocado nela uma mensagem dizendo, eu perdoei. Não é você guardar aquilo para na primeira oportunidade você lançar em rosto da pessoa. Não, perdoar é você verdadeiramente entender que aquela ofensa você escolheu exercer graça. Aqui, meus irmãos, como a graça de Deus pode curar e transformar? Passos práticos para edificar relacionamentos. Primeiramente, reconheça as rupturas. Identifique as áreas que precisam de restauração. E eu vou ser bem honesto com vocês. Todos nós, temos áreas que nós precisamos reconhecer nas nossas vidas. Não interessa quem somos nós. Todos nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, aonde é que eu preciso melhorar? Talvez eu tenha tido dificuldade, eu quero matar o pessoal no trânsito, quero jogar meu carro em cima desse pessoal, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Busque o perdão. O perdão é libertador. Independente das ofensas, independente daquilo que foi feito, nós precisamos perdoar. Então, perdoe e peça perdão. Aquele negócio que está guardado aí no seu coração, que você lembra sobre qualquer pessoa, perdoe. É libertador. E permita a transformação. Deixe a graça de Deus renovar a sua vida. Se as pessoas que moram com você não querem fazer a coisa certa, faça você. Busque você a graça de Deus. E aí nós entenderemos como nós somos imerecedores de um Deus tão maravilhoso. É Deus, meus irmãos, quem tem nos dado e exercido a sua graça e misericórdia todos os dias.
Nós que somos dessa igreja sabemos, né? Vocês, visitantes, não sabem como é difícil nesses anos, né? Essa igreja vai fechar 37 anos. Porto Alegre sempre foi uma cidade muito quente, né? Então esse é o primeiro ano que nós podemos sentar todos juntos aqui, né? Igual coração de mãe, no ar-condicionado. Depois que você sair lá fora, você vai querer voltar aqui para dentro. Então tudo isso, meus irmãos, é a graça de Deus. É melhor bater os dentes de frio do que ficar com calor, né, dona Laide? Então, meus irmãos, é a graça de Deus. A graça de Deus sobre nossas vidas. Então, esses 3 passos é importante para nós e nossas famílias nós sermos felizes. Este efeito dominó, se nós tomarmos o primeiro passo e fazermos aquilo que é certo, todas as nossas escolhas repercutirão de maneira positiva nas nossas vidas. Agora, se nós tomarmos as decisões erradas, isso também vai repercutir na vida da nossa família e nas pessoas ao nosso redor. Esta pequena série de 4 mensagens, aquilo que eu faço contra mim, contra minha família, minha igreja, a sociedade em geral e como eu posso ser restaurado, é para todos nós. Para eu como pastor, para todos vocês como ovelhas, como pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, todos nós precisamos fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Reconhecermos quem Ele é e quem nós somos e como nós somos privilegiados de estarmos aqui essa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Queremos, Senhor Deus, render graças porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não somos merecedores, mas nós temos, ó Deus, o privilégio de viver e verdadeiramente aplicar nas nossas vidas este conhecimento. E para que nós sejamos restaurados, é importante que nós entendamos aonde que estão as rupturas. Exercer o perdão sobre as ofensas que nós recebemos e as ofensas também que nós já fizemos, que nós possamos pedir perdão àqueles que nos ofendemos e perdoar aqueles que nos ofenderam, porque nós somos e fomos perdoados por Ti. Ajuda-nos a crer, ó Deus, no poder do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor é quem pode transformar as nossas famílias, pode transformar a nossa igreja, essa sociedade. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, pelos nossos visitantes, pelos nossos queridos irmãos aqui essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.